eu vi também uma aula que a doutora fez em março, no final de março, no CREMESP, e haviam ali alguns estudos clínicos de alguns medicamentos, mas eu gostaria de entender, de fato, quais são os medicamentos que são utilizados hoje, ou seja, que eles estão surtindo algum efeito, né? Eu ouvi falar um pouco de Anita, eu ouvi falar de interferon, né, tudo mais, mas hoje, quais são os medicamentos que estão sendo utilizados? Então, Bruno, primeira coisa é o seguinte: antes da gente usar medicamento, a gente tem que entender em relação ao medicamento específico e medicamento de suporte, né? Medicamentos, a gente entende como medicamento específico os medicamentos que conseguem agir diretamente no vírus. Lógico que, num contexto de uma pandemia, primeira coisa que qualquer cientista, qualquer médico, qualquer pesquisador tenta fazer é, baseado nos conhecimentos do passado, alguma droga que tenha efeito contra vírus e contra, nesse caso, os coronavírus. Mas, diferente de outras situações que a gente já conviveu, de epidemias e pandemias, essas informações caíram muito rapidamente na rede social. E isso gerou um pânico, uma ansiedade da sociedade leiga atrás desses medicamentos. Por isso, no meu entendimento, por que tanta novela, se podemos dizer isso, sobre cloroquina ou hidroxicloroquina? É porque está uma pressão gigante da sociedade que levou à pressão dos políticos e fez com que tudo que vocês viram, tudo que deu. O mesmo aconteceu com a Anitta. Então, de fato, em relação ao antiviral, a gente ainda não tem nenhuma droga que realmente mostra o benefício. E vou te dizer uma coisa um pouco mais. Lembra aqui, esquecendo um pouquinho sobre coronavírus, vamos pensar qual vírus respiratório que sempre matou mais pessoas todo ano no mundo. É o vírus da influenza. Influenza, a Organização Mundial da Saúde estima que cada ano 300 a 500 mil pessoas morrem direta ou indiretamente por causa da influenza. Influenza, a gente tem um remédio? Tem. A gente tem o oseltamivir. Mas mesmo o oseltamivir, os estudos mostram que tem momento certo para usar. A partir de um certo momento, não faz mais diferença. Mas o momento certo para usar, qual é o benefício? É redução de sintoma. E aí a pergunta é, e se a pessoa não usar? Precisaria? Realmente todo mundo precisaria? Tanto que o Tamiflu, né, que é o nome comercial da droga, foi lançado no Brasil em 2001, 2002. E no Brasil não pegou. E por que não pegou? Porque cada caixa, para você tomar tratamento completo, naquela época já custava 120, 140 reais. Quem vai gastar 120, 140 reais para tratar de uma gripe que pode melhorar sozinho? Todo mundo compra antitérmicos sintomáticos. Então, a gente tem que pensar que, afinal, se a gente for estudar atrás de um antiviral, para quem realmente tem benefício no contexto de coronavírus, se a gente sabe que, aliás, a gente acha que a gente sabe que 80 a 85% melhoram sozinho. E aí, se for uma droga nova, com certeza o custo vai ser altíssimo. Sim. Como bancar isso? Quem vai se beneficiar com isso? Quem realmente precisa disso? Outra questão é terapia de suporte. Né? Vocês devem ter ouvido falar, nesse caso, tocilizumab, por exemplo, anticoagulação. Aí vem outra questão. Bruno, com certeza o seu corpo é diferente do meu corpo. Mesmo para um mesmo patógeno, a gente vai ter formas diferentes de reagir contra esse patógeno. Eu sempre, quando eu dou aulas para os alunos, para os residentes, eu sempre falo que o paciente não lê livro para ficar doente. Cada um vai reagir de um jeito. Então, anticoagulação. Anticoagulação plena, que tem saído um pouco essa discussão na literatura. Lembrar que anticoagulante não é uma droga tão segura, causa sangramentos. Inclusive sangramentos no cérebro.
E aí quem não precisa quem não ia se beneficiar com essa droga e faz uso, qual o risco da pessoa sangrar por causa disso? Outra questão, a tocilizumab, interferon, isso depende do padrão de resposta inflamatória. E nem todo mundo reage do ponto de vista inflamatório igual. E essa reação inflamatória é uma defesa do organismo ou é um erro da defesa do organismo? Tanto que, em relação à tocilizumab, tem relatos de casos que, pós-uso, depois de alguns dias, paciente, como você inibiu a inflamação, esse processo inflamatório é importante para conter o vírus, você deixa o vírus fazer a festa, e aí a pessoa teve uma recaída, inclusive com falência cardíaca causada pela lesão viral. Por isso que eu acho que, se você me perguntar, vocês no Hospital das Clínicas, o que vocês estão usando de tratamento? É mais ou menos aquilo que eu falei naquela aula do Conselho Regional de Medicina. A gente faz o que a gente sempre fez. A gente, enquanto não tiver evidências do que realmente tem benefício, a gente não está fazendo. Então, e aí tem gente que chega para mim e fala, então vocês estão fazendo nada. Eu falo, não, a gente está fazendo muito. A gente está fazendo suporte de ventilação, suporte de diálise, evitar pegar outra infecção em cima disso. Estamos fazendo muito. Tanto que a gente está conseguindo reduzir letalidade.